Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Magazine Lance MZ. Vamos levar até si as notícias que marcam a atualidade esportiva nacional e internacional. Começamos com aquilo que foram a divulgação dos critérios de acesso ao Fundo de Solidariedade da FIFA de $1 milhão. A Liga Moçambicana de Futebol foi excluída dos beneficiários deste fundo e isso não agradou ao presidente da Liga Moçambicana de Futebol, Ananias Coana. A Liga Moçambicana de Futebol sente-se como se tivesse sido seduzida e abandonada no caso da distribuição do Fundo Solidário da FIFA, orçado em $1 milhão americanos, destinado a minorar o impacto da pandemia da Covid-19 no futebol, cujas competições foram abruptamente afetadas por esta doença que paralisou o mundo. É que, segundo revelou o presidente da LMF, Ananias Coana, a Federação Moçambicana de Futebol seduziu a LMF no momento em que estava a planificar os critérios de distribuição dos fundos pelos 14 clubes de Moçambola, mas na hora do anúncio dos beneficiários, a Liga acabou abandonada à sua sorte, num enredo que merecia um tema musical à semelhança do Culpada, cantado pelo irmão Balua. Ananias Coana conta que, no início da planificação da distribuição dos fundos, a LMF foi aconselhada a preencher os requisitos para beneficiar de parte da verba, o que certamente encheu a instituição de esperança em fazer parte da lista dos beneficiários. Há uma satisfação no sentido de que os clubes receberam, foi anunciado que vão receber algum valor para poderem superar aquilo que são as dificuldades que estão a atravessar neste momento. É verdade que o valor não é suficiente, as necessidades são maiores, mas eu penso que em parte há uma satisfação no sentido de que os clubes poderão, portanto, atenuar ou minimizar aquilo que são as situações financeiras que neste momento estão a passar. Agora, em relação à Liga Moçambicana de Futebol, dizer que no início deste processo a Liga esteve envolvido, muitas informações que eram solicitadas através da própria FIFA e da CAF. Portanto, o nosso diretor executivo da Liga e alguns elementos da administração da Liga estiveram envolvidos neste processo, a parte administrativa, de preenchimento de vários questionários e por aí. Mas pronto, acho que quando chegou o momento da atribuição dos valores, a Liga ficou excluída. O que nós vamos fazer é procurar trabalhar com a própria Federação Moçambicana de Futebol, no sentido de que a Liga tem que ser elegível a esses valores, tendo em conta aquilo que é a própria atividade que nós estamos a desenvolver. Esses valores a serem repassados para a Liga Moçambicana de Futebol servirão naturalmente para os próprios clubes. Portanto, o que é o objeto principal da Liga Moçambicana de Futebol é desenvolver ou realizar o campeonato nacional, que depois, no final, se o campeonato nacional for competitivo, desagua naquilo que será a nossa seleção nacional. O uso dos fundos obedece a um regulamento da FIFA e uma das premissas indica que o valor deve ser usado para o reinício das competições, mas em Moçambique, a instituição que lida com a principal prova futebolística do país, o Moçambola, foi esquecida na hora da distribuição do valor, não tendo a mesma sorte que as associações provinciais. Mas eu penso que quando a FIFA atribui esses valores, a FIFA organiza aquilo que são os campeonatos das seleções nacionais. E as seleções nacionais são alimentadas pelos campeonatos internos. Então, penso que a FIFA atribui às federações no sentido de haver, portanto, os campeonatos não ficam degradados em termos financeiros, de modo que eles possam desenvolver as suas atividades, para que tenham campeonatos competitivos, para que depois, no final, tenhamos uma seleção mais competitiva. Nós trabalhamos com a própria Federação Moçambicana de Futebol, os próprios clubes, que são os donos da Liga, no sentido de rever-se os requisitos do licenciamento. E conseguimos, de fato, em conjunto, termos um pró-licenciamento, que significa ter um processo de 4 anos,
para atingir aquilo que são os níveis mais elevados do licenciamento. Então penso que neste primeiro ano, aquilo que são os requisitos necessários para o licenciamento, os clubes estarão em condições, ou estão em condições, de poderem serem eleitos para o licenciamento. Depois há exigências maiores que vão a partir do segundo ano, terceiro, até o quarto ano. Então julgo que nesta primeira fase desta necessidade os clubes estarão em condições de preencher esses requisitos. Quando questionado sobre a exclusão da Liga da lista dos beneficiários dos fundos da FIFA, o vice-presidente da Federação de Futebol, Jorge Bambo, diz que a instituição, ou seja, a LMF, não faz parte dos órgãos sociais da FMF. A Liga Moçambicana de Futebol é preciso compreender que é uma contratada da Federação Moçambicana de Futebol. Agora, as associações provinciais são membros da Federação Moçambicana de Futebol. Daí que temos primazia, são sócios ordinários da Federação. Daí que demos primazia aos nossos associados. Reagindo a este posicionamento, Coana disse: Tenho falado sempre com o presidente da Federação Moçambicana de Futebol, mas não tivemos nenhuma informação, nem informal, nem formalmente. Mas o que nós vamos fazer agora é, de fato, aproximarmos a esta entidade que gera o futebol no país. Portanto, não há Liga Moçambicana de Futebol sem a Federação Moçambicana de Futebol. E da mesma forma, não temos tanto como o Moçambola tem que ser gerido ao nível da Liga Moçambicana de Futebol. Então, penso que os clubes receberam esses valores e penso que nós vamos trabalhar no sentido de chegarmos a sermos, para que sejamos elegíveis para recebermos estes valores próprios para os clubes, porque as despesas que a Liga paga é mesmo para os próprios clubes que participam no Moçambola. Estão confortáveis com a forma como a Federação tem estado a gerir estes processos ou sentem de cá, digamos, uma espécie de protagonismo? Eu penso que não temos critérios de avaliação, porque não sabemos a informação que nós temos é que a FIFA disponibiliza os valores aos países através das federações para apoiar o futebol no período desta pandemia. Agora, os critérios que nós possamos ter para avaliar se o processo está sendo bem gerido ou não, nós não temos, mas esperamos que, de fato, a Federação, no seu nível de competência e naquilo que é a isenção e a transparência, vai sempre procurar fazer o melhor para o futebol moçambicano. Refira-se que do global de $1 milhão, a FMF vai aplicar a verba de $485.714 americanos, ou seja, 34 milhões de meticais, para o pagamento das suas dívidas, e cada clube do Moçambola irá receber o valor de 1.200.000 meticais, totalizando $16.800.000 meticais, cerca de $240.000 americanos, e perto de $150.000 americanos, aproximadamente $10.500.000 meticais, serão destinados à aquisição de material desportivo a ser entregue aos clubes que militam nos provinciais e que movimentam futsal, futebol de praia e escalões de formação. O Costa de Sol foi a primeira equipa de futebol a regressar aos treinos e também foi a primeira equipa a submeter os seus atletas aos testes de despiste da Covid-19. Os jogadores e demais elementos da equipa técnica que lidam diretamente com os atletas do Costa do Sol fizeram esta segunda-feira, 24 de agosto, o teste de despiste da Covid-19. Os campeões nacionais realizaram os testes no Hospital Provincial de Maputo, situado no município da Matola. Foi um processo simples, que começamos primeiro em contactar as entidades que podiam nos ajudar para a gente fazer os testes de despiste. Contactamos vários hospitais, mas acabamos optando por o Hospital Provincial da Matola, porque é lá onde trabalha também o nosso médico, que é o Dr. Arthur Machado. O Costa do Sol teve que arcar com as despesas dos testes, que variam entre os 2.500 a 5.000 meticais por cada elemento da equipa, por cada vez que se realizam estes testes. Foi um esforço que o clube sentiu que devia fazer, já que fomos autorizados para iniciar o mais cedo com os treinos.
de alguma forma acaba prejudicando naquilo que era o planificado. É uma despesa que não estava orçada, mas somos obrigados a ter que fazer, porque saúde em primeiro lugar. Muito bem, este foi o primeiro teste. Qual é o programa que foi desenhado pela equipa médica do Costa do Sol no que diz respeito à realização de testes regulares? De quanto em quanto tempo é que vão fazer? Não posso precisar de em quanto tempo vai ser feito os testes, mas sei que este é dos primeiros e que depois de um certo tempo também será feito e sucessivamente. De salientar que o Costa do Sol é até ao momento a única equipa de futebol do país que regressou aos treinos, que arrancaram na semana passada em virtude da participação nas competições africanas de clubes. É um processo que já está muito avançado, mas não basta só ter um contrato de trabalho para tu entrar aqui. Há série de coisas também que, para além do contrato de trabalho, estamos a tratar para a vinda em definitivo dos mesmos. Já há datas? Dentro de dias, se calhar, poderei ter a data exata, ou amanhã ou depois da manhã, porque ainda carece de uma confirmação. O secretário-geral dos Canarinhos revelou que a direção do clube está a tratar dos procedimentos burocráticos para o regresso ao país do seu treinador principal, o português Horácio Gonçalves, e dos jogadores estrangeiros. Para além dos Canarinhos, a União Desportiva do Songo também está autorizada a regressar por ser um dos representantes de Moçambique nas afortaças, mas até a data ainda não retomou com as atividades. O Ferroviário de Maputo está já a preparar o regresso aos treinos da sua equipa principal de basquetebol séniores masculinos, que vai representar o país na primeira edição da Basketball Africa League. A primeira ação desse regresso aos treinos será submeter os atletas aos testes de despiste da Covid-19, algo que poderá acontecer ao longo desta semana. O Ferroviário de Maputo planeia o regresso à atividade da sua equipa sénior masculina, que vai representar o país na Basketball Africa League, marcada para dezembro próximo no Ruanda. A realização de testes de despiste da Covid-19 será a primeira atividade ao longo desta semana, com todos os encargos a serem assumidos pelo clube. Bem, o primeiro passo que foi seguido foi perceber melhor aquilo que é o protocolo, que é o protocolo sanitário, para não corrermos riscos, qualquer tipo de riscos. Daí agora estarmos a juntar meios para podermos pôr em prática aquilo que são as necessidades para a equipa voltar aos treinos. Isso passa por uma programação que, respeitando o protocolo sanitário, o ferroviário tem que fazer testes e esta semana vai fazer os testes. Para além dos testes que vai fazer, vai depois de receber os testes, vai entrar num programa já meramente esportivo. E quero dizer que já estão criadas todas as condições para o ferroviário fazer os testes. Quem é que vai assumir esses testes? Em princípio, o clube, né? O clube está a trabalhar nesse aspecto para assumir os testes. Os testes vão ser feitos e vão ser feitos esta semana. O clube vai assumir, né? E depois vamos fazer outro tipo de exames médicos e a partir de segunda-feira nós, numa segunda fase, iremos fazer outro tipo de coisas. Muito bem. Que implicação financeira terá a realizar testes a todo o plantel e qual é a regularidade de testes que vocês definiram até a realização da fase final da BAL? Cada teste custa entre 5 mil a 6 mil meticais. E estamos à procura de tentar melhorar, de tentar diminuir aquilo que são as despesas. Também, como sabe, de 15 em 15 dias nós temos que fazer testes
o clube por si só, nesta fase, com o tipo de despesas que existem, sem os parceiros todos apoiarem como apoiam, vai se sentir um bocadinho sufocado. Já a abertura de algumas entidades que também nos vão ajudar, e a situação está mais ou menos controlado. A segunda etapa será propriamente de treinos no Parque Desportivo do Estádio da Machava, enquanto se aguarda a confirmação das datas de realização da prova, que poderá ser em dezembro no Ruanda. Em termos de datas, não existe nada em concreto, mas tudo indica que a prova vai realizar-se. Conversas que temos tido informalmente, que a prova se vai realizar no mês de dezembro. Portanto, já não vão haver janelas como previamente estava estabelecido. As equipas irão todas para o Ruanda e vai-se fazer tudo no Ruanda de uma só vez, como se tem feito, mais ou menos no modelo que se tem feito nos campeonatos africanos. Muito bem. Nesta altura, a prova vai decorrer em dezembro, mas o que se sabe aqui internamente é que de lá até dezembro já não há competições por via do cancelamento dos campeonatos nacionais e não há certeza da retoma das provas aqui internamente. Como é que estão a pensar em dar o próprio ritmo competitivo à equipa para quando chegar a essa altura esteja já em condições de lutar por um dos melhores lugares nesta prova? Bem, numa primeira fase nós vamos iniciar com os treinos no Parque Desportivo da Machava, por causa do distanciamento que é necessário e por ser um sítio onde a zona é muito ampla, permite fazermos gradualmente esse trabalho. Na fase seguinte, depois de voltarmos a fazer o segundo teste, iremos fazer trabalho de ginásio e ao mesmo tempo lançamentos e trabalho técnico individual. Depois, na terceira fase, quando já fizermos outra vez os testes, aí os atletas já podem estar todos juntos e já poderão trabalhar naquilo que é o ideal. Daí, tentarmos jogar entre nós, né? Se houver permissão para os outros clubes e poderem participar connosco, como tem sido das outras vezes, porque o que tem acontecido é que sempre que vamos às competições em masculinos ou em femininos, nesta fase nunca temos tido a sorte de ter jogos de rodagem. Vamos sempre ser jogos de rodagem. Esta é uma maneira de nós vermos internamente as coisas, jogarmos entre nós. Temos um plantel de 14 atletas que dá para dividir em dois. Outra situação é uma questão que a FIBA África e a Liga Africana de Basquete estão a estudar, que é a possibilidade de as equipas poderem se deslocar para o lugar da realização com uma antecedência de 10 dias. Daí permitiria que pudéssemos fazer entre nós jogos de rodagem com equipas que seriam de outra série. Mas pronto, tudo isso é uma possibilidade. Então é nessa possibilidade que nós estamos a trabalhar para ver se podemos ter a equipa a um nível competitivo que é desejado por uma boa participação. Os Locomotivas trabalham também no sentido de contratar novos jogadores estrangeiros, sendo que o único até aqui confirmado é o espanhol Álvaro Maza, que entretanto regressou à Espanha, devendo voltar ao país em outubro. Vamos a um brevíssimo intervalo, voltaremos já com mais notícias do desporto para si. Recordar ao agente econômico que quer publicar e publicitar os seus serviços e produtos aqui neste espaço, não esqueça de nos contactar. Até já! Sou Anabela Costa, atleta de basquetebol. No basquete, usamos as mãos para grandes vitórias, mas às vezes um gesto como lavar as mãos traz-nos mais que grandes vitórias. Traz-nos a vida. Previna-se. Uma iniciativa da Secretaria de Estado do Desporto.
Estamos de volta. Os ginásios Play, na cidade de Maputo e Matola, foram aprovados pela equipa de inspeção e estão em condições de voltar a acolher a sua atividade a partir do dia 1 de setembro, quando for reaberta a atividade neste setor. Após inspeção multissetorial, encabeçada por elementos da Secretaria de Estado do Desporto, Ministério da Saúde e Instituto Nacional das Atividades Econômicas, o ginásio Play, localizados nas cidades de Maputo e Matola, foram aprovados para a retoma a 1 de setembro próximo. A retoma dos ginásios, como em outros setores, é feita de forma condicionada. Por isso, perspectiva-se um rombo financeiro nas contas dos estabelecimentos que exercem esta atividade, mas o responsável do ginásio Play, Rafael Miguel, afirma que o ginásio, por si gerido, se preparou para minimizar as perdas. Em termos da taxa de utilização do espaço, portanto, nós vamos reduzir drasticamente, segundo as orientações. Portanto, nós estamos orientados a trabalhar com 30% a 50% do número que habitualmente nós tínhamos. Mas como pode reparar, a nossa instalação comporta bons compartimentos em termos de área também, e nós pensamos que arranjamos uma maneira de compensar, portanto expandindo para outras salas que outrora não eram utilizadas para o exercício, que agora podemos utilizá-las. Penso que isso poderá compensar o número de utilizadores por hora e achamos que não vai nos prejudicar. Sobre as condições criadas para a reabertura, o responsável do ginásio Play diz que foram cumpridos os requisitos que constam no protocolo sanitário difundido pelas autoridades competentes. O ginásio recebeu uma comunicação por parte das autoridades, as quais impunham algumas condições para nós podermos estarmos prontos para a abertura. E durante esse período tivemos que nos preparar, seguindo aquele protocolo que foi divulgado pelas autoridades. Esse protocolo, portanto, está à volta de distanciamento físico, à volta de higienização, à volta do uso da máscara. É verdade que durante a prática do exercício não se deve usar a máscara, mas se for uma circulação dentro das instalações que não envolve exercício, portanto, deve pôr a máscara, e temos que ter pontos de lavagem de mãos. Caso surja um caso suspeito de Covid-19 entre os usuários do ginásio Play, está preparada uma sala de isolamento para acomodar o utente até que as autoridades sanitárias cheguem ao local e tomem os devidos procedimentos. É verdade que, nós achamos que alguém que esteja numa situação de sintomas não deve entrar nas nossas instalações. Mas assim que acontecer, portanto, já temos alguma recomendação sobre como é que devemos proceder, e já temos uma sala preparada que é para acomodar a pessoa até que as autoridades, portanto, tomem a dianteira da situação. Os ginásios foram autorizados pelo Presidente da República, Filipe Nunes, a retomarem com a atividade a 1 de setembro. No processo de inspeção para aferir o grau de cumprimento do protocolo sanitário, alguns ginásios chumbaram a primeira avaliação, como é o caso do ProGym. Na modalidade de ténis já se vive o novo normal. No entanto, esta modalidade foi obrigada a cancelar o primeiro torneio da era Covid-19 e que estava previsto para ter o seu início a 29 de agosto. Depois da Federação Moçambicana de Ténis anunciar a realização de um torneio da modalidade a partir do próximo sábado, 29 de agosto, a Secretaria de Estado do Desporto recomendou ao organismo a cancelar a prova, significando assim que não será desta vez que as competições desportivas retomam no país. A decisão do mais alto órgão de gestão do desporto ao nível nacional, no Poder Executivo, a Secretaria de Estado do Desporto, pode estar relacionada com o não abrandamento de casos de infecção pela Covid-19 no país e na necessidade da retoma das atividades de ser feita de forma gradual. Depois de uma nova articulação com a Secretaria de Estado do Desporto, ficou acordado que o torneio que previamente estava programado para ser realizado a partir do dia 29 de agosto fica cancelado. Vamos monitorar a situação, vamos continuar a interagir com o governo para, quando chegar à altura própria, voltarmos ou retomarmos as atividades em termos de competições desportivas no ténis.
O presidente da Federação Moçambicana de Tênis, Jonas Alberto, reafirmou que a modalidade deve continuar os trabalhos de interação e monitoria no sentido de retomar as competições no tênis quando as condições estiverem asseguradas. Nos cortes do Jardim Tunduro, prosseguem os treinos dentro do novo normal, que é a prevenção da Covid-19, e o campeão nacional de tênis diz estar a ser fácil a adaptação à nova forma de estar. O referido torneio teria lugar nos cortes do tênis do Jardim Tunduro durante 2 semanas, a contar com 3 categorias, todas no escalão sénior, nomeadamente singulares masculino, singulares feminino e pares masculinos. Voltamos ao Rei Futebol para dar a conhecer aquilo que tem sido a atividade dos internacionais moçambicanos na diáspora. Acompanhe já a seguir qual foi o desempenho destes jogadores ao longo do último fim de semana. Em Moçambique ainda não arrancaram as competições no futebol, mas há moçambicanos a jogar um pouco pelo mundo, desde a África do Sul até a França, passando por Portugal, Azerbaijão, entre outras paragens. Na África do Sul, o defesa esquerdo internacional moçambicano Edmilson Dove, que atua no Cape Town City, foi titular e totalista na vitória da sua equipa diante do Orlando Pirates por 1-0. Ainda na terra do Rand, o médio defensivo Kambala foi titular e jogou os primeiros 45 minutos na derrota do Baroka contra o Chippa United por 1-0. O único gol da partida foi apontado aos 7 minutos da primeira parte. Em França, o Renil Mandava teve um dia para esquecer no empate entre o Lille e o Rennes. O lateral esquerdo moçambicano foi titular, mas acabou expulso nos últimos 5 minutos da primeira parte, que o tiraram das próximas 2 partidas da sua equipa. Mexer cumpriu os 90 minutos de jogo entre o Bordeaux e o Nantes no banco de suplentes. No jogo inaugural da Ligue 1, o novo treinador de girondinos, Jean-Louis Gasset, não apostou no moçambicano para o centro de defesa num jogo que não teve golos. No Azerbaijão, Clésio Bauk reencontrou os seus antigos colegas do Gabala FC numa partida que terminou empatada a 1. O moçambicano, que defende as cores do Zira FK, foi titular. Em Portugal, onde está a decorrer a pré-temporada, o jovem moçambicano Jenny Catamo foi chamado pelo treinador do Sporting, Rubem Amorim, para fazer parte do estágio da equipa principal que está a decorrer na região do Algarve. Para além de Jenny, outros moçambicanos estão envolvidos em trabalhos de pré-temporada em Portugal. Zenedine Júnior, Witte no Nacional, Amâncio Camu no Vitória de Setúbal. Está tudo dito quanto ao que tínhamos levado para si nesta edição do magazine Lance MZ. Foi um prazer enorme ter estado na sua companhia. Recordar ao agente econômico que quer anunciar a sua marca, o seu produto ou serviço nesse nosso espaço, não hesite em contactar-nos. Até a próxima.